A mulherzinha em inglês vai falar aí. Essa chamada está sendo gravada, não sei o que, de vez em quando ela fala. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 21 de setembro de 2020. Tiago está falando, o povo é assim mesmo. Pois é, Tiago, eu vim da tecnologia, e aí quando eu trabalhava, eu era analista de sistemas, né? Analista de segurança de sistemas. E a gente não trabalhava perto de gente, era só a equipe ali dentro do laboratório de computador lá e tal, a gente mexendo na parada e, tipo, podia falar uns palavrões, falava umas gírias ali, não dava nada, ninguém tava ouvindo mesmo, saca? Aí agora eu sou professor há pouco tempo, mas tem que me acostumar com esse negócio, sacou? Se eu estiver falando muito esquisito aí, vocês me avisem. É sério mesmo. Muito bom. Eu não posso demorar muito para começar a aula, senão a gente perde o horário. Nos palavreados já estou acostumado. Tá certo, Thiago. Então tá certo. Não vou demorar muito mais tempo, que já são 3h30, beleza? Já perdemos 10 minutinhos aí esperando a galera. Quem demorar aí para entrar, mas conseguir entrar, melhor que pelo menos pegar aula no meio, melhor do que não assistir aula nenhuma. Hoje, então, a gente vai continuar do ponto onde a gente parou, falando sobre os nossos governos populistas. E vocês devem se lembrar aí que eu expliquei por que carambas a gente chama esses caras de populistas, né? Populismo é um termo muito comum, que a gente escuta ainda hoje em dia, muito frequentemente. Talvez hoje em dia você não se importe muito com esses termos políticos, porque você só tem 15 anos, mas daqui a pouquinho você vai ser adulto e vai ser interessante quando você for obrigado a votar, quando tiver mais de 18, saber diferenciar um governo populista, né, um candidato ali que é muito populista, de um candidato que é mais sincero, que está ali, né, querendo trabalhar mesmo, então, se é que existe algum. Então, é para isso que a gente estuda a história, para não repetir hoje as cagadas que a gente fez ontem, não é isso? Então, continuando estudando esses populistas, a gente vai relembrar aí que essa galera governava o povo brasileiro principalmente pelo coração. Eles tinham discursos, jeitos de se vestir, jeitos de falar, eles tinham atitudes mesmo que conquistavam as pessoas, faziam as pessoas amarem esses caras, e idolatrarem eles e tudo mais. E a gente sabe que essa ideia é meio perigosa. A gente estudou lá na Segunda Guerra Mundial os governos totalitários que usavam essa figura de grande líder, que precisava ter, desculpa, precisava ter ali uma emoção na imagem, né, na figura do cara, para conquistar as pessoas, para permitirem que esse cara governasse, não é isso? Seja bem-vindo, Cauã, boa tarde. Pois bem, então, o primeiro governante populista que a gente estudou aí na história do Brasil foi o cara que a gente viu extensamente, era o Getúlio Vargas, né? E é sobre ele o nosso slide aí do recapitulando de hoje, né? Relembrando aí da aula de ontem. Então, na semana passada, aí, igual está escrito, a gente estudou o governo Getúlio, sendo principalmente, da semana passada, a gente estudou a parte democrática do governo Getúlio. Como assim, professor? Parte democrática? É porque o governo Getúlio durou 20 anos ao todo. Então, esse cara governou por muito tempo. O governo dele teve três partes diferentes. A primeira foi a parte revolucionária, lá em 1930, no governo temporário, né, governo provisório do cara. Depois teve a parte mais fascista do governo dele, que foi o Estado Novo, durante a Segunda Guerra, né, de 37 até 45. E aí, quando os militares tiraram o cara, teve o governo do Dutra, que também era populista, só que ele era mais americanista. E aí, 5 anos depois, né, do governo do Dutra ali, em 1950, o Getúlio Vargas foi eleito de novo, mesmo depois de ter governado o Brasil como um ditador, as pessoas escolheram votar nele. Como eu falei, populismo, as pessoas amavam o cara, tinham um sentimento sobre ele, beleza? E aí, eu falei para vocês que em um governo democrático tinha coisas que o Getúlio não estava acostumado a lidar, tipo uma imprensa livre, né? Jornais, TV, rádio e falando tudo o que eles queriam, sem o governo censurar. O Getúlio sempre censurava os jornais durante o Estado Novo e no governo revolucionário. Ele usava um órgão lá chamado DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para colocar uma mordaça assim na boca dos jornalistas, para eles não falarem mal do governo, por exemplo. Só que no governo democrático essas coisas não rolam. Você vê hoje em dia, por exemplo, a TV, todo mundo desossando o Bolsonaro, a galera fala mal do cara e pode falar porque é a imprensa tem que ser livre numa democracia, não é isso? O cara tem que poder falar o que ele quiser, seja uma coisa certa ou uma coisa errada, beleza? Independente, é a opinião do cara, ele tem que poder expressar, sacou? Isso é democracia. E o Getúlio não estava acostumado com isso, cara. Quando ele virou presidente lá em 1950, ele fez umas paradas boas pelo Brasil, porque ele era nacional desenvolvimentista, né? Aquela coisa de nacionalismo, estatismo, aquela coisa toda. Ele criou a Petrobras, criou a Eletrobras, né? Aquelas empresas estatais que existem até hoje. Só que apesar disso, ele tinha uma oposição ferrenha. Tinha um jornalista lá chamado Carlos Lacerda, que, cara, a carreira do bicho era falar mal do Getúlio. Ele falava mal da cor das roupas do cara, falava que ele falava errado, falava que ele era mentiroso, que ele era corrupto. O Carlos Lacerda pegava no pé mesmo do Getúlio. Tá entendendo? E o Getúlio não sabia lidar com isso, mano. Ele pô, governou durante 15 anos antes lá com censura, né?
E aí, velho, todo mundo falando mal do cara, ele ficava sem saber o que fazer, se sentia pressionado de todos os lados. Seja bem-vinda, Bianca, boa tarde. E aí o resultado foi que depois de toda essa pressão e tal, no meio desse conflito todo, aconteceu um atentado terrorista, tentaram matar o Carlos Lacerda. E nunca ficou provado, nunca acharam documento nenhum, nenhuma prova de que o Getúlio é que foi o autor desse atentado. Tá entendendo? Foi um cara da segurança lá, era um bicho que trabalhava para o Getúlio, mas nunca conseguiram ligar diretamente o ex-presidente Getúlio Vargas ao atentado terrorista do Carlos Lacerda. Só que o cara que tentou matar o jornalista trabalhava para o Getúlio, então todo mundo automaticamente culpou o Getúlio, falou, não, esse cara é mau, ele está tentando matar a oposição, se falar mal dele, ele te mata. E aí o Getúlio falou, então, beleza, já que é isso que vocês querem, não tem nada que eu possa fazer que vai funcionar, então eu me mato. E aí ele deixou uma carta lá, né? Falou, boa tarde, César Augusto, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí ele escreveu lá uma carta de suicídio, né? Onde ele dizia lá bem assim, eu dei ao povo brasileiro, principalmente aos mais pobres, toda a minha vida, e agora eu ofereço a eles a minha morte. Dou serenamente esse passo rumo à eternidade, saio da vida para entrar para a história. Eu até decorei essa carta porque ela é linda demais, cara. Eu até sei de populismo, eu entendo que a gente não pode amar político, mas, velho, o jeito que o Getúlio escreveu é muito lindo, tá entendendo? Então, ele sabia conquistar as pessoas, e isso é legal. É por isso que ele é meu presidente favorito, porque ele era um gênio. É igual eu falo de vez em quando, um gênio do mal, mas ele era um gênio, cara. Então, até quando ele se mata, ele faz isso de um jeito que é genial, tá entendendo? Ele faz as pessoas amarem ele e tal. E até hoje, 2020, 70 anos depois do governo do cara aí, o partido dele ainda existe. O PTB tá lá na Câmara e no Senado, tem deputado e senador lá falando do mesmo jeito que Getúlio falava. Então é uma parada que é eterna, sacou? O suicídio dele, então, não foi à toa, tá entendendo? Ele conseguiu estender a influência dele aí até os dias de hoje, beleza? Então, quando acabou o governo desse cara, em 1954, quando ele se matou, o vice dele assumiu. O vice dele era um cara pouco conhecido, que era um cara chamado Café Filho, mas é interessante falar do Café Filho porque, apesar de ter ficado na presidência por pouco tempo, se você pesquisar sobre a biografia desse cara, sobre o trabalho político dele, foram alguns meses de governo muito bom. Durante o governo do Café Filho, ele conseguiu dar uma segurada na inflação do Brasil, que vocês estão vendo aí, que é um problema muito sério. Alguém já viu a nota de R$ 200? Eu acho que eu nunca vou ver, porque eu sou professor, né? Professor, para ter uma nota de R$ 200 é um negócio que nunca vai acontecer, né? Mas, geralmente, quando surgem notas de valor muito alto, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000, quando começarem a surgir essas notas, não quer dizer que você tem muito dinheiro quando tem a nota de 200. Quer dizer que seu dinheiro não vale muita coisa. Você precisa de uma nota de valor alto para não juntar um monte de notas de 50. É tipo essa a lógica, entendeu como é que é? Pesquisei sobre esse cara, muito bem. Então, o Café Filho, ele governou por um pouquinho tempo depois do suicídio do Vargas, mas foi um bom governo, se você pesquisar. Ele deu uma segurada na inflação, ele fez umas coisinhas legais ali, no fim das contas, só que era pouquinho tempo. Ele foi o vice, né? Então ele segurou ali até a eleição de 55, e na eleição de 55 tinha um candidato que era muito amado. Como eu falei, esses governos eram populistas. Esse cara era muito amado lá no estado onde ele nasceu, lá em Minas Gerais. Em Minas Gerais, esse cara ele era famoso por ser do povo. Ele tinha dinheiro, era de uma família rica, mas ele, cara, acordava de manhã e ia tomar um café da manhã na padaria da esquina, mesmo sendo governador de Minas Gerais. Ele ia ali na esquina da cidadezinha lá onde ele morava, comprava um pão de queijo lá, sentava na esquina, conversava com a galera. Ele era meio que do povão, sabe como é que é? E o povo amava esse cara. Não é à toa, até hoje ele é considerado também um dos nossos presidentes mais amados. Ele disputa aí com o Getúlio Vargas quem era mais amado, né? E o nome desse cara era Juscelino. E eu tive que pesquisar na internet o jeito certo de escrever o nome dele, porque é muito estranho o nome dele. É Juscelino Kubitschek, você deve estar vendo escrito aí. E é assim mesmo, é Kubitsche, Tschek, Tschch, olha que negócio, deve ser alemão, sei lá. Enfim, Juscelino Kubitschek era mineiro, ele era governador de Minas, e a gente acha mais fácil, igual o Alan tá falando aí, chamar ele de JK, para não ter que decorar esse Kubitschek do demônio aí, esse negócio esquisito, né? Então a gente chama ele de JK, fica mais fácil, mais legal. E ele se candidatou, ele falou, olha, eu estou fazendo um bom trabalho aqui em Minas Gerais, o povo gosta muito do meu governo, eu fiz umas paradas boas aqui, Minas é bem desenvolvido e tal, né? Os dois estados mais ricos do Brasil eram São Paulo e Minas Gerais. Então, eu vou tentar governar o país, beleza? Eu vou tentar fazer no Brasil inteiro o que eu fiz em Minas Gerais. Vamos fazer a parada funcionar. A Cauane está dizendo aí, eu amo esse governador. Ele já foi governador e presidente também.
Pois é, Cauane, você não é a única. Muita gente gosta do JK, inclusive tem um memorial dele lá pertinho, lá no centro do Plano Piloto, né? Pega um ônibus, desce lá, onde tem aquele monumento em forma de um C, assim, com a estatuazinha dele lá em cima. E a mulherzinha fala umas coisas legais lá sobre ele, que você sai da visita amando ele, porque o cara era muito legal mesmo, assim. Ele era muito populista, né? A gente não tem como não amar esses caras, né? É difícil. E aí, o que acontece? Ele falou lá, né? Ele disse, eu quero ser presidente do Brasil, eu sou candidato aqui na eleição e tal. Só que o que eu quero fazer é coisa grande, Brasil. Eu vou fazer umas paradas legais aqui, olha só. Imagina 50 anos de história. Tipo assim, olha, o Brasil vai levar aí 50 anos para produzir carro dentro do Brasil, porque a gente não produzia, né? A gente comprava carro de outros países. O Shopping JK deve ter sido inspirado nele. Pois é, Alan, tem muito lugar. Tem Shopping JK, tem Ponte JK, tem um monte de lugar JK. É tudo em homenagem a ele mesmo, porque a gente mora na cidade que ele construiu. A gente vai estudar isso daqui a pouquinho. E aí ele falava assim, ó. Imagina o Brasil daqui 50 anos, ô Brasil, lá no propaganda política, né? Imagina o Brasil daqui 50 anos. A gente vai ter fábrica de carro, a gente vai ter uma cidade moderna e tal, que parece do futuro, um negócio assim cabuloso e tal. Só que isso não é ficção, Brasil. Se eu virar presidente, eu vou fazer tudo isso aí em 5 anos. Será que dá para acreditar? Tipo, velho, o cara tá prometendo que vai fazer o trabalho de 50 anos inteiros, 5 décadas, em 5. Será que ele dá conta? Será que um político dá conta de fazer um negócio desse? Vamos estudar isso. O povo resolveu apostar nele e falou: não, o JK é legal, ele tá prometendo umas paradas massa aí, vamos votar nele. E aí votaram o cara, escolheram ele como presidente do Brasil. Essa, como eu tô dizendo esse tempo todo, era uma era de políticos muito amados. O Getúlio, o JK, assim como o Getúlio e o Dutra antes dele, eram muito populares. Eles falavam de um jeito, eles iam nos lugares e pegavam nas mãos das pessoas e tal. E isso tudo era tática, né? Para que as pessoas amassem ele. Só que o Getúlio, o JK, eu vou confundir muito os nomes, tá? Porque eu falo muito do Getúlio Vargas, e aí Juscelino Getúlio parece JJG, e aí eu vou confundir. Então, não liga não. Se eu chamar de Getúlio, eu estou falando do Juscelino, beleza? Então, ele era do povão. Antes dele ser político, ele tinha tido umas profissões aí que era de gente comum. Ele já foi médico, ele era policial, ele tinha sido oficial da PM lá em Minas e tal. Então a galera conhecia ele. Falava assim, olha, ele está prometendo que vai dar segurança para o povo, agora sendo presidente, mas ele já dava segurança antes, porque ele era PM, cara. Tá entendendo? Ele está prometendo que vai dar saúde para o povo, porque ele já deu saúde antes, o cara era médico. Então, tá vendo como é tática a coisa dele? E aí a gente chama esses caras de populistas por causa disso, porque eles tentam ganhar a população, o populismo, né? Conquistar o amor da população, beleza? Essa relação sentimental entre ele e o povo era muito grande. A gente vai ver aí durante a construção de Brasília que os candangos, que eram gente muito pobre lá do Nordeste, o Juscelino oferecia para eles, chegava, imagina só a cena, sério, imagina a cena. Você está desempregado e tem 3 filhos passando fome no quarto da casa, beleza? E aí o presidente da República mandou um ônibus parar na frente da sua casa. E aí um cara lá dentro desse ônibus que trabalha para o governo fala: ô fulano, você está precisando de um emprego? Vem você e a sua família, pega suas roupas aí, pega suas malas, entra aqui no ônibus, vem comigo, que a gente vai viajar 5 dias direto, vamos lá para o Centro-Oeste, lá no meio do Goiás, que o governo vai te dar um emprego. Você vai ser pedreiro, mas não é qualquer emprego de pedreiro, não. Você vai ajudar a construir a cidade mais moderna do mundo. E tipo assim, você não vai ganhar salário de pedreiro, você vai ganhar um salário tão bom que você sustenta a sua família inteira. E tipo, é curioso que no caso do Juscelino, isso não era só tática, ele não estava mentindo. Os candangos, que eram esses trabalhadores que vinham lá do Nordeste, eles recebiam muito dinheiro, era um salário muito bom, principalmente para o padrão de alguém que estava vindo do interior. Se você visitar o lugar onde esses candangos viviam, por exemplo, o Núcleo Bandeirante, ou então a Candangolândia, que fica lá perto do Plano Piloto, são lugares caros, são lugares de casas grandes, lugares legais assim de se morar, sabe como é que é? E a Candangolândia, ela é realmente próxima ali do Plano Piloto. Você olha na janela da tua casa, se você morar na Candangolândia, e você vê o Congresso, cara. É atrás é atrás dos pratinhos lá, um pra cima, um pra baixo, tá ligado? É ali do lado. Então, tipo, o cara ele não só prometia coisas boas. Para muitas pessoas ele conseguia fazer essas coisas boas. Tá entendendo? Então, é aí que está o populismo do Juscelino. Ele conseguia cumprir algumas das promessas que ele fazia de uma forma que as pessoas elas realmente viam na prática a parada acontecer. Tá entendendo? Não tinha como você não amar um cara desse. Sacou?
Então a gente chama a ideologia do Juscelino de desenvolvimentismo. Como assim desenvolvimentismo? Tudo que ele fazia no governo dele tinha alguma coisa a ver com desenvolver o Brasil. Como assim? Ah, você mora lá em, vamos dizer, Aracaju, né, a capital lá de Sergipe, lá no Nordeste e tal. E se você quiser visitar São Paulo, você vai ter que pegar um pau de arara que vai na estrada de terra e tal, porque o Nordeste era isoladão e tal. O Juscelino ia falar, não, a gente tem que desenvolver essa parada, né? Vamos construir uma estrada aqui, vamos criar ônibus que vai de um estado para o outro, vamos criar indústria. Ele queria sempre desenvolver o Brasil. Todas as promessas dele giravam em torno disso. Então é por isso que a gente chama o governo do cara de desenvolvimentista, beleza? Então o Juscelino ele prometia fazer um milagre. Ele foi eleito desse jeito e ele o tempo inteiro falava disso. Eu vou fazer então 50 anos, o trabalho de 50 anos em 5. E é claro, a oposição dele, né, os militares, a galera ali, né, mais conservadora e tal, falava, velho, isso aí é impossível. Esse cara tá mentindo. O povo brasileiro é muito burro de acreditar num negócio desse. Isso daí ninguém dá conta de fazer. Pois bem, entre essas propostas mais ousadas aí, que ele tava, né, 50 anos em 5 e tal, ele falou, vamos construir a capital nova do Brasil, igual tinha um plano já desde a época lá do Brasil Colônia, se não me engano, do Brasil Império, tinha um plano de criar uma capital bem no meio do Brasil para a gente não ser invadido em caso de guerra e tal, né? O governo não está só lá no Rio de Janeiro, que era muito distante. Essa ideia não era nova. O Getúlio, o Juscelino, ele só resgatou ela. Ele pegou essa ideia aí e falou: olha, realmente, a capital do Brasil tem que ser no meio do país. Só que nenhum governo quis fazer isso antes. Por quê? Uai, é óbvio, porque é caro, né? Como é que você vai construir uma cidade inteira no meio do nada? Goiás era nada, era um monte de fazenda, tinha um monte de mato, tinha até índio por aqui. Tá entendendo? Inclusive, esses dias tem uma questão muito interessante. Boa tarde, Vitor Almeida, seja bem-vindo. Tem uma história muito interessante, se você estiver acompanhando os jornais aí. Vocês sabiam que aqui no Centro-Oeste, a região onde a gente mora, tem muitas tribos nativas, né? Tem índio aqui, vocês sabiam disso? Tem um lugar lá perto do setor noroeste, que é um lugar onde estão construindo uns prédios novos, agora ali perto do plano piloto, onde ia passar uma pista em linha reta. Só que no meio dessa pista tinha uma igreja, meio que uma igreja, um santuário dos pajés dos índios, de uma tribo, eu não lembro o nome da tribo agora, que fica ali no DF. Eu já vim índio aqui também. Pois é, Alan, tem por aí. Se você procurar por aí, você encontra. E aí, olha que legal, o governo do DF aí, né, o Ibanez aí, não sei se teve uma equipe envolvida, claro que a gente não vai dizer que a ideia foi só de um cara, né? Deve ter tido uma equipe aí para estudar e tal, para conversar com esses índios, e ao invés de derrubar a igreja dos índios lá, o templo dos caras, eles fizeram a pista dar uma curva. Então, a pista ia passar em linha reta lá, quando chega na altura da igreja dos índios ali, onde os índios se reúnem lá, né, para né, fazer as coisas que eles fazem lá da religião deles, a pista faz uma curva para não ter que derrubar a parada. E isso é muito legal. E tem muito a ver com o que o Juscelino fazia, tá entendendo? Porque ele dizia, vamos construir essa capital lá no interior, porque desse jeito a gente também consegue incluir essa galera pobre, porque, tipo, tem um monte de gente pobre lá no norte, lá no Amazonas, lá em Tocantins, naqueles estados que só tem mato, tá entendendo? O Vitor tá dizendo que tem um vizinho índio maconheiro. Poxa, eu nunca tinha ouvido falar dessa combinação, Vitor, que bizarro. Ele deve ser um cara meio, sei lá, né, meio aéreo, talvez, meio viajado. Enfim, índio doidão. Então, a proposta do Juscelino, como claro, ele era um populista, né? Ele ia usar isso como um discurso político, cachimbo da paz, né, Vitor? Pois é. Ele falava: se a capital do Brasil for no interior, for no meio do mato, no meio do nada, né? A gente consegue trazer essas pessoas que estão lá no meio do nada, esses índios, esses fazendeiros, essa galera do meio do nada aí, para mais perto do governo, para mais perto das políticas de inclusão, para mais perto do Brasil mesmo. Tá entendendo? Já vi até africanos, sei lá, parecia ser africano, cultura, roupa, legal, Alan, isso também é bacana. Tem muita cultura tribal africana maneira. Inclusive em Tô São Paulo falando eles têm um bairro que vende só essas paradas. Oi, quem diz aí? Pode falar. Thiago. Eu fui no supermercado, a Dani estava no Ah, ônibus. Quando eu desci, eu vi duas pessoas. Eu pensava que era daqui, né, do Brasil, aqui de Brasília. Só que aí, quando eu sim. fui chegar praticamente perto deles, eu ficava escutando umas línguas estrangeiras. Eu falei, deve ser africano. Ou veio aqui da atrás de emprego, ou o país deve estar em crise. Sim. Aqui em Samambaia tem muita gente estrangeira, não sei se vocês já viram. Tem muito árabe por aqui também, os caras que vêm lá do Paquistão, que é um país muçulmano lá de perto da Índia, né? Eles fazem muita barraquinha de comida por aí e tal. Você vê muito aqui em Samambaia. Tem bastante por aí. É interessante isso, né? Bom, voltando para o Juscelino, então.
ele usava essa ideia aí de construir a capital do Brasil no interior como um discurso político também. Ele falava, ó, a galera do interior vai ter muito a ganhar, porque o governo vai estar mais perto delas, beleza? E, mais importante de tudo, olha a promessa do cara, pra você ver o tanto que o cara era cabuloso. Eu vou construir essa cidade inteira, a nova capital do Brasil, eu vou construir ela em 5 anos, velho. Mano, o que que você faz em 5 anos, tá ligado? 5 anos atrás, você estava aí no quarto ano. Para você ter uma ideia, em 5 anos você não acabou nem os seus estudos do ensino fundamental, tá entendendo? E o presidente está dizendo, eu vou construir uma capital inteira, velho. Tem gente que em 5 anos não acaba nenhuma faculdade, ou não, tá entendendo? Brincadeiras à parte, a gente não espera muito de político, né? O político fala, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo lá, e a gente pensar, esse cara é mentiroso, ele só quer ser eleito. Pois o Juscelino falou, eu vou fazer uma cidade, se vocês me elegerem e tal, eu vou fazer uma cidade. E o cara foi eleito, o brasileiro votou nele e tal. Ele cumpriu a promessa, né? Pois é, Alan, a gente tá aqui morando na cidade, cara. Ele cumpriu, velho. Funcionou a parada. Mas calma que a gente vai chegar lá. Então, como é que ele fez esse desenvolvimentismo? Como é que ele conseguiria financiar essa política toda, né? De levar o Brasil para frente, de cumprir esse milagre de 50 anos em 5? Como é que ele ia fazer isso? Bom, ele precisava financiar, né? Precisava de dinheiro para pagar por essas coisas todas. E aí ele se inspirou lá no Dutra, que tinha governado antes do Getúlio, pegou dinheiro emprestado com os americanos e tal. Aí o Juscelino falou, pô, os militares já não gostam de mim, né? Porque eu sou meio que progressista, né? Desenvolvimentista e tal. Militar é mais conservador, não gosta muito dessas paradas aí. Eu posso melhorar meu filme com os caras. Como? Me aproximando dos Estados Unidos, porque conservador gosta de americano, tá entendendo? E aí ele falou, ô, americano, chega aqui, presidente dos Estados Unidos, pá, bora bater um papo aqui. E aí ele aproximou o Brasil dos Estados Unidos. Falou, olha, me empresta um dinheiro aí que eu preciso construir uma nova capital. E aí os americanos falaram, pô, legal, bacana, vamos ajudar o Brasil, né? O Brasil ajudou a gente na guerra e tal, né? Não entra do lado da Rússia na Guerra Fria, é bom, beleza, a gente ajuda. E aí os americanos passaram a se aproximar mais do Brasil na época JK, principalmente por meio, né, o pior meio possível, que é o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Os americanos emprestaram muito dinheiro para o Brasil para que o Juscelino pudesse fazer as paradas que ele estava prometendo. E o que ele fazia com esse dinheiro que ele pegava emprestado? Ele trazia fábricas de carro, por exemplo, lá de outros países para o Brasil. Chegava para os alemães lá da Volkswagen e falava, ô alemão, você não quer criar umas fábricas lá no Brasil, não? Você fabrica carro lá, vende para os brasileiros, a gente não precisa importar, fica mais barato, todo mundo sai ganhando. Bota fé? E aí os alemães falavam, oi, boa ideia, amigo, não sei o quê, bora lá. E aí assim ele trouxe a Volkswagen para o Brasil. O primeiro carro a ser fabricado dentro do Brasil era o Fusca. O Fusca começou a ser fabricado ainda no governo Juscelino Kubitschek. E aí hoje você pensa assim, Fusca é carro de pobre, né? Não sei o que, é carro velho, não sei o que. É velho porque foi o primeiro carro brasileiro, tá entendendo? Hoje em dia é normal, você pega um carro da Fiat, da Chevrolet, eles são fabricados no Brasil, apesar da marca ser lá de fora, as fábricas ficam aqui no Brasil, beleza? Quem teve essa ideia brilhante foi o Juscelino, beleza? Além disso, de aproximar a gente dos Estados Unidos, né? Ele importava também coisas que a gente não conseguia fabricar aqui, tipo máquina de lavar roupa, ferro de passar roupa, cara, esses liquidificador, essas paradas que, por mais bobo que pareça, a gente ainda não fabricava no Brasil. Tudo isso era importado. E aí, como é que isso muda a vida das pessoas? Professor, nada a ver isso daí, cara. Você falando de máquina de lavar, o que que tem a ver? Mano, pensa o seguinte. Lembra que eu falei da família lá do interior, lá do Nordeste, não sei o quê, pá? Imagina que você mora lá e passou a vida inteira lavando roupa na beira do rio, batendo a roupa nas pedras, tá ligado? É uma vida difícil, velho. Tá entendendo? Passa o sabão de porco ali de banha na roupa, esfrega ali, né, sabão de soda cáustica ali na beira do rio, pá. E aí chega o Juscelino e fala, olha só, não é barato, tá? Você pode ter que fazer um empréstimo aí e tal, né? Mas se você conseguir, você pode comprar uma máquina que vai lavar tua roupa, velho. Por que que isso é importante? Essa mulher que antes ficava lá na beira do rio lavando a roupa, porque o mundo há 100 anos atrás, há 70 anos atrás, era um mundo muito dividido, né? Tem gente que gosta, muito machista, eu não gosto muito dessa palavra, mas era um mundo ainda muito dividido, né? Entre os homens tinham seu papel, as mulheres tinham outro papel, essa coisa, né? Muito rígida, né? E aí, essa mulher, que agora não ia precisar ir para a beira do rio bater roupa nas pedras, ela podia lavar a roupa dentro de casa sem nem precisar fazer esforço, botava a roupa lá na máquina, apertava o botão e a máquina fazia tudo sozinha. Minha avó faz mesmo tendo máquina. Pois é, as pessoas mais antigas tinham o hábito, né, Vitor? Pois é, tantos anos fazendo do mesmo jeito, né? E aí o que acontece? Esse tempo que ela ia perder ali lavando roupa lá na beira do rio,
agora ela podia ajudar a cuidar dos filhos, agora ela podia talvez trabalhar, talvez fazer alguma coisa. Então, isso leva a uns movimentos da sociedade que moderniza a parada toda. Tá entendendo? A mulher que não precisa perder tempo lavando roupa, lavando louça, que tem máquinas para fazer isso, ela vai ter tempo para estudar, cara. O Getúlio já deixava ela votar, agora ela podia estudar, ela podia ler um livro, fazer um curso, estudar. Tá entendendo? Então, a liberação feminina, ela vai passar, por exemplo, nesse percurso aí de industrialização. Um país que tem muito bem industrializado vai liberar tempo das pessoas. E essas pessoas podem usar esse tempo para se libertarem. Tá entendendo? Então, o Juscelino era muito amado porque ele trazia essas coisas que antes era tudo importado e tal, para ser fabricado no Brasil. Tá entendendo? Era uma ideia genial. E que acabou levando o Brasil para um desenvolvimento muito acelerado. Essa industrialização, então, nem tudo de que era industrializado a gente comprava de fora. A gente comprava o produto, mas o Juscelino também se esforçava para comprar a tecnologia, para a gente aprender a fabricar aqui no Brasil. Beleza? Então, aquilo que o Getúlio Vargas tinha começado lá, de fazer o Brasil grande, né, poderoso, independente e tal, o Juscelino meio que usou aquela ideia lá que era do Getúlio. Tá entendendo? Falou, não, realmente, vamos criar aqui uma indústria e tal, uma coisa. E era muito gritante, por quê? Lá em São Paulo, você tinha um monte de fazendeiro muito rico, que plantava café e tudo mais, e era cheio da grana. Enquanto no Nordeste, a galera morria de fome. Aí o Juscelino falava, não, então vamos criar um negócio aqui, uma superintendência, um órgão do governo chamado SUDENE. A SUDENE é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O que a SUDENE vai fazer? Olha, tem uma capital lá no Nordeste, lá no interior do Pará, beleza? Tem uma cidade grande lá, que para chegar lá você tem que ir numa estrada de terra, cara. Como é que é uma capital que você tem que ir numa estrada de terra? Então o Juscelino falava, vamos usar a Sudene para construir estrada, vamos fazer estrada que a gente vai chamar de BR, lá na BR. A gente vai seguir essa estrada aí ligando todas as capitais do Brasil, porque se tiver asfalto, o caminhão consegue levar comida para lá, consegue levar roupa, consegue levar produto, consegue fazer essas pessoas se desenvolverem. Tá entendendo? E essa industrialização era maravilhosa. As pessoas viam essa qualidade de vida melhorar no dia a dia. Em questão de 5 anos de governo do JK, a Sudene fez um monte de coisa pelo Nordeste. Tá entendendo? Ela financiava obras de irrigação, por exemplo, para que fazendeiros do Nordeste pudessem produzir comida. Ela fazia coisas que nenhum outro governo tinha pensado em fazer antes. Ninguém se importava muito com o Nordeste desde o Brasil Colônia. Sacou? Então, tudo isso, quer dizer, muito disso, é graças ao governo do Juscelino. E aí, o plano mais ousado do cara, o plano mais arriscado, né, que ninguém acreditava, Brasília. Juscelino tinha umas ideias que eram revolucionárias e perigosas. A gente vai entender por que são perigosas. Essa promessa, ela foi possível, né? Brasília começou a ser construída lá, logo no primeiro ano do governo do Juscelino, graças aos candangos. Como eu falei mais cedo, os candangos eram pessoas lá do interior do Nordeste que eram trazidas pelo governo para Brasília, mas ele não só trazia elas, não. Ele trazia elas já empregadas. É o exemplo que eu estava dando antes. Imagina a sorte que você teria de estar lá desempregado com seus filhos passando fome, chega um ônibus do governo para na porta da tua casa e fala assim, olha, traz a tua carteira de trabalho aí, que a gente vai assinar, você vem com a tua família inteira aqui para Brasília, vocês vão trabalhar para ganhar um dinheiro bom, beleza? Vão trabalhar na nova capital. E esses candangos são o motivo de, por exemplo, quando você visita lá a Feira da Ceilândia, que se você já foi na Feira da Ceilândia aí você sabe o que eu estou falando, é o maior reduto nordestino fora do Nordeste, no Brasil. Se você quer qualquer coisa de Nordeste, velho, você quer comer um vatapá baiano, você quer comer uma buchada lá do Piauí, você quer comer umas comidas típicas que você não acha por aí, vai na Feira da Ceilândia, velho, porque lá é todo mundo nordestino. E isso é porque essa galera, esses nordestinos, eles seguem essa ideia que começou com os candangos, falando, olha, em Brasília tem espaço pra gente. O presidente Juscelino, ele gosta do Nordeste, ele quer dar trabalho pra gente porque ele sabe que o nosso trabalho é bom, que ele sabe que com a nossa ajuda, Brasília pode conseguir ser construída em 5 anos. Tá entendendo? E aí, esses trabalhadores migrantes que vinham de regiões pobres, eles chegavam aqui com emprego, com moradia, o governo dava assentamento para eles, igual eu falei, no Núcleo Bandeirante, lá na Candangolândia, nesses lugares que vocês conhecem. Na Candangolândia, e tem também um lugar lá no Plano Piloto, eu falei mais cedo de Candangolândia, porque dava para ver o Congresso, eu falei bobagem, tá? O que dá para ver lá no Congresso é como é que é o nome? É VP, não é Vicente Pires, não, como é que é? Vila Planalto, que chama. Eu estava pensando na Vila Planalto e falei Candangolândia.
Então, essas três cidades, na verdade, então, o Núcleo Bandeirante, a Candangolândia e a Vila Planalto, são lugares muito legais, né, que você mora muito bem e tal, que o governo chegava aqui e dava os melhores espaços para esses candangos. Ó, você vai morar aqui pertinho de Brasília para você poder vir aqui trabalhar e tal na obra, na construção. Beleza? Então, os candangos, eles foram quem tornou possível, os nordestinos principalmente, a construção dessa cidade. Beleza? E olha que cabuloso. O Juscelino, ele era muito, talvez inconsequente, não sei. Porque ele falou assim, olha, eu quero que Brasília seja uma cidade bem planejada, eu quero que tudo seja organizado, beleza? E aí ele chamou dois caras que eram muito bons em fazer cidades planejadas, que era o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer. Só que era uma ideia muito arriscada, porque o Oscar Niemeyer, esse cara, ele era comunista. O bicho era de esquerda mesmo e tal. E aí ele falava o seguinte, olha, a gente precisa de uma cidade moderna. E aí o Oscar Niemeyer falava assim, olha, lá na Rússia, as cidades são planejadas. Por exemplo, tá vendo essa fotozinha aí da esquerda? É uma cidade lá na Rússia chamada Milovsk, se eu não me engano. Acho que é esse o nome. E aí o Niemeyer mostrava essa foto aí lá para o Juscelino. Falava, ó, tá vendo essa cidade da Rússia aqui? Tem a quadra, que é um quadradinho aí, cheio de prédios. Nesses prédios, as pessoas vão morar. Só que dentro, no meio desses prédios aí, vai ter uma escola, um posto de saúde, um parquinho para as pessoas brincarem. E aí, o trabalhador que mora nessa quadra, o filho dele não vai precisar sair dessa quadra para nada, porque vai ter tudo lá. Vai ter padaria nessa quadra, vai ter hospital, drogaria, vai ter tudo que ele precisa nessa quadra. Isso ajuda a não ter engarrafamento, por exemplo. Você não precisa pegar o ônibus para ir até o outro lado da cidade para comprar um remédio. Vai ter uma drogaria ali na tua esquina. Dentro de cada quadra vai ter uma drogaria. Isso vai ser planejado. Só que quem criou essa ideia dessas quadras da cidade planejada e tudo, era um cara chamado Joseph Stalin. Era uma cidade stalinista, lá da Rússia comunista mesmo e tal. E aí o Oscar Niemeyer falou, vamos pegar essa parada, Ctrl+C, Ctrl+V. Brasília, tá aí a foto do lado direito, uma foto da Asa Sul em Brasília. Você tá olhando aí? Isso aí é a Asa Sul. Não é parecido? Se você visitar o plano piloto, você vai ver. Todas as quadras são planejadas. Tem duas quadras, uma do lado da outra. Entre elas vai ter uma área verde, que é para as pessoas jogarem futebol e se divertirem, e do outro lado vai ter um comércio. Então toda quadra vai ter área verde de um lado, comércio do outro. Todas as quadras são assim. Nesse comércio vai ter drogaria, padaria, restaurante, tudo que você precisa. No meio dessa quadra, algumas vão ter escola, outras vão ter posto de saúde, todas elas vão ter um parquinho, alguma coisa assim, tá? Então, essa ideia é para que o trabalhador russo, aquela coisa comunista de trabalhador e tal, o povo, né, o trabalhador e tudo, ter acesso a tudo que precisa na porta de casa. Tá entendendo? E o Niemeyer falou, vamos fazer Brasília desse jeito aqui que vai ser massa. E os militares ficavam cruzando os braços assim. Ah, é? Então o Juscelino está construindo uma cidade comunista, mano? Pois é. O plano urbanístico de Brasília, você pode pesquisar isso na internet, é muito interessante. Ele é um modelo soviético, beleza? O plano piloto, essa cidade linda que a gente vê no mapa em forma de avião e tal, isso aí é um plano urbanístico soviético, beleza? Veio lá da Rússia comunista. E você tem que lembrar que o mundo estava em Guerra Fria, né? A Rússia era inimiga dos Estados Unidos. E o Juscelino estava ali, mano, jogando dos dois lados. A gente é amigo dos americanos, pegando dinheiro emprestado para construir uma cidade russa. Olha que louco. Tá entendendo? Então o cara, ele brincava com os dois lados, e era um jogo perigoso esse, porque o mundo estava em Guerra Fria, afinal de contas. Então, da próxima vez que você visitar o plano piloto, visitar Brasília e tudo mais, escreve aí no seu celular, no Google, antes de sair de casa, sei lá, na Wi-Fi, escreve no Google assim, Stalingrado, que é uma cidade russa, beleza? E aí compara os mapas, as quadras, a estrutura da cidade com o plano piloto, e você vai ver isso claramente. O plano piloto é uma cidade soviética. Beleza? Eu sei que vai ter muita gente que vai me xingar aí, vai falar, isso é mentira, esse professor tá viajando e tal. Mano, é história. Pode pesquisar. Oscar Niemeyer era comunista. A prova disso era a filiação do cara no PCdoB. E isso era no PCB, se eu não me engano, aliás. Ah, Plano Piloto queria morar lá, uma das cidades mais ricas de Brasília. Pois é, lá é que fica os funcionários públicos, né? Lá que fica a galera que trabalha para o governo e tal, o que também é um plano soviético. Quem trabalha para o governo comunista mora aqui perto da central, onde fica o governo comunista, né? Isso tudo é urbanismo soviético, beleza? Tem uma foto aí, então, com uma frase famosa do Oscar Niemeyer, onde ele está dizendo aí, enquanto existir miséria e opressão, ser comunista é a solução. Então, sim, Oscar Niemeyer era comunista, e sim, o plano urbanístico da cidade, lá do plano piloto, de Brasília, né, era um plano soviético. Beleza? Então,
escolhendo esse cara, o JK dava uns passos perigosos. Ele falava para o mundo, olha, a gente não quer se ficar dividido, não quer escolher só americano e ser contra os russos, ou escolher os russos e ser contra os americanos. A gente quer só desenvolver o Brasil. Se para isso a gente precisar se aproximar dos dois lados da guerra, então que seja, a gente vai ser neutro. Tá entendendo? É uma jogada muito arriscada, mas ao mesmo tempo a gente tinha muito a ganhar. Se você visitar Brasília, você vai ver que é um lugar legal de se viver por causa justamente de ser planejado, né? Se você fica doente lá no plano piloto, você pode escolher, você vai sofrer um acidente ali de carro, tá passando perto do plano piloto, vai ter o agarrão ali perto, vai ter o base do outro lado, no Asa Sul, tem hospital ali perto, tem shopping, tem tudo que você precisa próximo. Isso é cidade planejada, tá entendendo? Mas é uma ideia soviética. Então, os militares não gostavam muito do JK. A galera lá, os generais do exército, da marinha, da aeronáutica, né, os coronéis, a galera de alta patente, falava, mano, esse cara aí é perigoso. Esse tal desse JK aí, ele é de esquerda, o cara é esquerdopata, como diz aí o pastor, né, não lembro o nome do pastor, Silas Malafaia, acho que esse nome é esquerdopata, esse cara aí, ele é amigo de comunista e tudo mais. Sendo que o Getúlio, o Juscelino, tudo que ele queria era ser amigo de todo mundo. Ele falou, eu quero que todo mundo me ame, eu sou populista, eu quero que todo mundo ame o meu governo, a minha pessoa. Tá entendendo? Seja você comunista ou de direita ou conservador, não interessa. Eu quero que você goste do meu governo. Eu sou populista. Beleza? E aí, no fim, o Juscelino conseguiu cumprir as promessas. E esse é o ponto mais louco da parada. Porque político que promete um monte de coisa não é novidade. Toda esquina tem. Sempre vai ter um político dizendo que vai mudar o mundo, que vai melhorar o Brasil, que vai salvar a população. Sempre tem isso daí. Só que o Juscelino, cara, ele conseguiu cumprir quase tudo do que ele prometeu, velho. Geralmente o discurso populista, ele é impossível de se cumprir. Você vê umas paradas aí sei lá, o Donald Trump dizia, por exemplo, Trump ele tem umas coisas aí lá nos Estados Unidos, ele tem umas coisas que ele fala que é populismo puro. Lá em 2016, quando ele era candidato à presidência, ele dizia, eu vou construir um muro gigante separando os Estados Unidos do México. Cara, olha o tamanho da fronteira dos Estados Unidos do México. Ele ia fazer uma muralha do tamanho da muralha da China. Isso é impossível, velho. É um negócio que é ridículo de pensar, entendeu? Não vai rolar. Então, geralmente, o populista, ele vai fazer uma promessa ali que é impossível, que você não vai ter como cumprir e tal. Só que o Juscelino, ele entregou um monte de coisa que ele tinha prometido. Talvez não tudo, mas ele entregou um monte de coisa, cara. Em 1960, no último ano do governo do Juscelino, ele inaugurou Brasília. Claro que ainda não estava 100% concluído, ainda tinha muita coisa em obra, mas os prédios do governo já estavam todos prontos. O presidente da República já conseguiria governar o Brasil inteiro a partir de Brasília. Você já tinha quadras para as pessoas morarem, ali as pessoas que trabalhavam para esse governo poderiam morar ali em Brasília, ali pertinho do trabalho. Então, a cidade ficou pronta, teoricamente, tá entendendo? Pelo menos o básico dela ali estava pronto. Além disso, com coisas como a Sudene, igual eu falei antes, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, ele conseguiu mesmo levar algum desenvolvimento, portos foram construídos lá no Nordeste e tal, teve algumas coisas boas, né, que foram construídas lá, e ele entregou essas promessas, ele conseguiu cumprir muito do que ele tinha dito que ia fazer, tá entendendo? E aí, cara, isso era o principal apelo, todo mundo falava, nossa, o JK é o cara, esse bicho é o melhor presidente do mundo, é o melhor presidente que o Brasil já teve, não sei o que, todo mundo adora ele. Inclusive, igual eu falei mais cedo, se você visitar esse lugar que está aí na foto, que é o Memorial JK, você vai escutar uma mulherzinha lá, uma guia, falando por um bom tempo os motivos de que você deveria amar o JK, beleza? Porque é um lugar em homenagem a ele e tal, você sai de lá fã número um do presidente Juscelino. Mas qual era o saldo final, então? No fim dos 5 anos de JK, o que o Brasil conseguiu? O que a gente tinha aí de diferente? Bom, no fim do governo dele, a gente tinha acesso a bens de consumo, como carros e tudo mais. Inclusive, uma parada legal de você pensar, o plano piloto foi feito para quem tem carro. Já parou para pensar nisso? JK é top. Pois é, o cara é top, né? Se você andar a pé no plano piloto, você vai ter um problema sério. Suponha, por exemplo, que você está na quadra 306, bem no meio ali da asa norte ou da asa sul, bem no meio da asa norte. E você quer chegar na rodoviária. Mano, se você está a pé, você vai ter que andar por uns 40 minutos até chegar na rodoviária. É longe pra burro. Tá entendendo? Aí você pensa, não, então eu vou de carro, né? Tem que ter carro. O Juscelino comprou um monte de carro para Brasília mesmo e tal, então tem que ter carro. Aí você vai andar de carro em Brasília. É só andar em linha reta? Do meio da Asa Norte até a rodoviária, se você é pai de aluno aí, já andou de carro no plano piloto, você sabe que nada lá é em linha reta, né?
Você pega o carro e faz um balão, aí faz uma tesourinha e faz não sei o quê, e dá uma Para voltinha, tesoura. não é tesourinha, aquele monte de retorno e não sei o quê, até chegar lá. Por que isso? Por que que não só faz uma linha reta? Porque Brasília foi feita para você andar de carro. Qual era a ideia? Tem uma capital nova, super moderna aqui, que para morar aqui, viver confortavelmente, você vai ter que comprar um carro um dia, porque andar em Brasília de carro, de pé, andar a pé, é osso, é difícil, é ruim, é longe, tá entendendo? Tudo lá é longe. Pô, você tá na rodoviária, quer chegar no Ministério da Educação, se você é faxineiro lá, por exemplo, mano, você vai andar pra caramba, da rodoviária até o MEC é longe, tá entendendo? Você tem que pegar um ônibus da rodoviária pro MEC, eu sei porque eu já trabalhei lá no MEC um tempo. Então, você pega um ônibus, igual eu morava no Riacho Fundo na época, eu pegava um ônibus do Riacho Fundo até a rodoviária e depois outro ônibus da rodoviária até o Ministério, sendo que é do lado, mas é longe pra caramba, porque o lugar é enorme. Então, Brasília foi feita para você gastar dinheiro mesmo, para você comprar carro, para você gastar gasolina. Você compra o seu carro e vai andar em círculos lá naquele monte de tesourinha, tá entendendo? Para gastar gasolina mesmo, é lugar para morar gente rica, tá entendendo? Professor, o povo anda de A bicicleta. economia para girar. Oi? Eu não ouvi, desculpe. O povo tá andando de bicicleta. Tá andando de bicicleta para economizar, né? Será que a gente está ficando mais pobre ou estamos querendo ficar mais saudável, né? É uma pergunta boa essa daí. Pois é. Então, É saudável e é saudável e murrinha, né? De repente, saudável e pobre também, não sei. Então, a ideia de Brasília, desde a sua... aqui tem umas 2 ou 3 pessoas que trabalham no plano e vai de bicicleta. Vamos de Daqui lá bicicleta? pro plano. Legal. Vai daqui até lá de bicicleta? Bom, hein? Hã? Caramba. Vai daqui até lá de bicicleta? É corajoso, cara. Muito bom. Tem que tomar cuidado com o trânsito só, mas é bom, faz bem pro coração. Pois é. Então, desde o planejamento de Brasília, a ideia é mesmo você comprar carro, comprar coisa industrializada, porque era isso que o Juscelino tinha prometido, não era? A gente mover a nossa economia e crescer por meio da industrialização. Então, compra carro, cara. Você quer morar em Brasília? Compra um carro, porque andar a pé lá é osso, tá entendendo? Mas nem tudo eram flores, nem tudo era coisa boa. Ele cumpriu muitas promessas, sim, fez muita coisa boa e tal, mas quando o Juscelino saiu do governo, em 1960, a dívida externa do Brasil estava gigantesca, estava disparada, porque construir Brasília foi caríssimo. E essa tensão política lá, igual eu falei, né, o cara tinha amigo comunista, construiu uma cidade soviética, essa parada toda, num contexto de Guerra Fria, deixava os militares afiados. Eles falavam, mano, esse governo aí a gente vai ter que ficar de olho. É perigoso, esse cara é comunista e tal. Então, na aula que vem, a gente vai estudar o último governo democrático, né, que foi eleito de fato, antes da ditadura militar, que foi o governo do Jânio Quadros, e o vice dele, que era o João Goulart. Beleza? Pela aula de hoje é isso. Eu gostaria muito que os senhores respondessem a chamada de hoje, que já está lá na plataforma, é só clicar no presente, beleza? E fiquem atentos, porque na terça ou quarta, amanhã ou depois, eu vou postar lá na plataforma também atividade nova, beleza? Vai ter atividade lá. E diferente da semana passada, que era uma questão só, a atividade dessa semana vai ser normal, vão ser 3 ou 4 questões, beleza? Semana passada foi só uma questão, porque eu tive que postar pelo celular, aí é ruim de criar formulário, não funciona direito, porque eu estava sem internet. Aqui teve um problema sério aqui na minha quadra e tal, e aí eu não consegui criar as coisas direito na semana passada. Mas essa semana tá tudo normal, beleza, galera? Tiago tá dizendo que já respondeu a chamada. Muito bom, Tiago, é isso daí, responde logo de cara, logo no início. Beleza? No mais, queridos, os senhores estão dispensados. Tenham uma boa tarde, aproveitem aí esse restinho de segunda. Essa gravação e PDF estarão na plataforma, sim, Alan, de acordo com o padrão, como eu sempre faço. Vou deixar essa gravação, vou deixar o PDF e também vou deixar o link de um site legal que tem bastante informação sobre JK, como eu sempre faço, beleza? Estude, vai estar tudo lá. Inclusive, esse texto que eu deixo lá é sempre útil para você responder a atividade, beleza? Então, lê o texto que eu vou colocar, porque é de lá que eu tiro a atividade depois. Beleza? Até mais para vocês, um forte abraço. Tchau, tchau.